Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Fernando. Boa noite, Miguel, como tá? Bem, na correria dos atendimentos do dia, mas tô bem. Coisa boa. Bom, Boa noite, e aí, Flora, Vinícius. boa noite, Vinícius, Flora. Tem quem mais? Tiago. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando. Isso aí. E aí, Fernando, pode dar o início aí. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai se apresentando. Então tá, boa noite, Flora, Boa noite, Fabiano. Fabiano. Bom, então hoje, né, Miguel, vamos conversar um pouco. Vamos falar um pouco sobre. Oi, Lorenzo. Vamos falar Boa um noite, pouco sobre Lorenzo. a filosofia vista sob o olhar da filosofia clínica, né? Como que Lúcio Pachter estruturou o método em diálogo com a filosofia e como foi a percepção dele da filosofia, quais as semelhanças e quais também as diferenças, né? E principalmente o olhar da filosofia clínica sobre a filosofia. É isso, Miguel? Isso, exatamente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo, Fabiano, Vera, Cristiane, Lorenzo. Só tô chegando. Isso aí. Boa noite. Cristiane Souza. Então, Fernando, para quem não te conhece, pode se apresentar. Depois eu me apresento. Ah, é? Pode Então começar. tá, é Fernando. Sou gaúcho de Porto Alegre. Oi, Márcia. Boa noite, Márcia. Terapeuta da Casa da Filosofia Clínica, filósofo clínico e também professor de cursos de formação em filosofia clínica. É isso aí. Bacana. Eu sou Miguel, sou filósofo clínico também, sou professor de filosofia clínica na Casa da Filosofia Clínica e no Instituto Zêndico. E estamos aí, né? Eu sou terapeuta. Eu e o Fernando somos formados em filosofia. Tenho um doutorado em filosofia da religião. O Fernando está terminando um doutorado em filosofia. Estamos aí, vamos trocar um pouco de ideias aí sobre a questão da filosofia clínica como leitura da filosofia. Né? Isso E aí. vamos iniciar. Sejam todos Aí, eu bem-vindos quero mais uma só passar vez. antes de tu iniciar, que nas quintas-feiras, né, nós estamos fazendo os diálogos com a filosofia clínica. Boa noite, Laélia. Boa noite, Laélia. E feira, a partir das 8 horas, vamos ter aqui sempre alguém falando sobre filosofia clínica, alguma relação da filosofia clínica com outras áreas ou com situações, como a gente já falou, a situação das profissões e atividades na pandemia, a questão da educação nesse período também de pandemia. Tivemos o Vinícius falando um diálogo com um filósofo, agora o Miguel falando eu sobre as tragédias gregas, agora o Miguel com diálogo com a filosofia, na próxima quinta haverá também outras pessoas falando, e no finalzinho eu menciono como é que vai ser a nossa agenda de setembro. Tá Bacana. bem? Fique à vontade aí então, Miguel. Obrigado, Fernando. Vamos lá. 8 e 8. Vamos ver se eu vou até. Se eu falo uns 15 minutos aqui. Tá Bom, bom, eu te aviso. quando a gente. Tá, obrigado. Quando a gente fala em filosofia clínica, há uma preocupação, às vezes, né, de alguns âmbitos da filosofia, do pessoal dizer que filosofia ela é uma abordagem teórica, né, ela é uma abordagem que visa uma reflexão teórica sobre o ser humano, mas nada mais fora da realidade. Se a gente pensar aí que as escolas de Platão e Aristóteles, por exemplo, eram escolas que formavam para a vida, né? Tinha tudo ali, o pessoal aprendia, né? Não eram escolas simplesmente para se obter um diploma depois de filósofo, mas o sujeito exercitava a sabedoria, né? Depois vieram ali na mesma época e logo depois outras escolas, né? Epicuristas, ah, outras, eu esqueci o nome da outra, mas vieram outras escolas filosóficas e a filosofia, em alguma medida, sempre teve esse vínculo com a vida. Né? O Julián Marías, um filósofo espanhol, vai dizer que filosofia ela é ao mesmo tempo uma ciência e um modo de vida.
né, e que às vezes se coloca ela como um lado de ciência, no sentido de conhecimento, mas nunca deixa de ter um aspecto de modo de vida, né? E a filosofia clínica como terapia, ela é quase que uma tentativa de trazer justamente esse outro lado da filosofia, que não é só um conhecimento, mas é um modo de viver, né? Só que não com discussões filosóficas. Então vamos lá. Lúcio Pachter, quando começou a pensar a filosofia clínica, ele havia se deparado com abordagens terapêuticas que se propunham a falar da filosofia em um ambiente de consultório, né? Eram as filosofias de aconselhamento e outros parecidos, que começaram a surgir nos anos 80, e ele, empolgado com essa possibilidade, conheceu essas abordagens, não satisfeito com elas, começou a pensar seu modo próprio de pensar a terapia. Né? E nesse pensamento de construir uma terapia, começou a atender pessoas e a ler filosofia. E pouco a pouco ele foi construindo o método da filosofia clínica tal como a gente conhece hoje. E alguns pontos foram interessantes dessa leitura dele da filosofia. Porque quando a gente olha a filosofia, a gente vai ver muitas vezes afirmações universais sobre diversas coisas, sobre diversos aspectos, né? Sobre ética, sobre costume, sobre vida, sobre o que é o homem e tudo mais. E o que o Lúcio começou a perceber, acho que para ficar um pouco mais claro, há dois modos de colheita de informação da filosofia que o Lúcio fez para pensar a filosofia clínica. Uma delas foi aquela em que os filósofos ajudaram Lúcio a pensar aquelas pessoas que vinham ao consultório de modo geral, como, por exemplo, Protágoras, que nem era necessariamente um filósofo, era um sofista, né? E Schopenhauer. Né? E ambos vai dizer ali que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou que o mundo é a representação humana. Não no sentido de dizer que as coisas são porque a gente disse que é, mas porque aquelas coisas são assim para nós. Né? A partir das nossas vivências, a gente vai enxergar o mundo. Então, a partir dos nossos limites físicos, estruturais internos, que é aquilo que a gente chama de estrutura de pensamento, a partir da nossa própria história, a gente vai ver o mundo. Então, o mundo ele tem um quê de elementos que são vistos a partir das nossas projeções, a partir da nossa visão de mundo, a partir dos nossos limites e capacidades. Né? Outro autor que ajudou a dar uma noção geral foi, por exemplo, Michel Foucault, ao mostrar que o conceito de loucura tem os seus elementos complicados ali de se afirmar. Né? Quando se afirma loucura, às vezes está se tratando de uma ideia política, de uma ideia de poder, de uma ideia de domínio, e não necessariamente uma compreensão do ser humano. Né? E quando o Lúcio se depara com isso, inclusive já haviam médicos do movimento chamado antipsiquiatria já questionando essas construções do que se convencionou chamar de loucura, porque havia mais possibilidade de se pensar o ser humano do que numa dicotomia de doença e de cura. Né? Então, alguns filósofos serviram para dar essa noção geral, para enxergar o ser humano de um modo geral. Outros filósofos, por outro lado, começaram também, lidos por Lúcio, começaram a ajudar Lúcio a pensar em possibilidades do ser humano, né, enquanto estrutura interna. Então a gente começa a ver filósofos que vão afirmar, já com muita ênfase, né, o mundo como a visão de mundo deles determinava o modo deles de viver e de agir no mundo e de pensar o mundo. A gente vai pensar um autor, por exemplo, como Marx, que vai falar que o mundo é constituído de luta de classes, que assim sempre foi, que se deve transformar o mundo. Né? A gente vai ver o Hobbes falando que o homem é o lobo do homem porque a humanidade, se não houvesse um contrato social, o ser humano acabaria um devorando o outro. Então deveria haver regras. Então, para eles, essa visão de mundo era tão predominante que a filosofia deles foi construída a partir daí. Né? Aí a gente pega outros autores, como Max Scheler e Nietzsche, falando que o mundo tem uma questão de valores, né? De valorações. Então, o Lúcio começa a perceber que para esses autores, toda a filosofia que eles vão ler vai ser à luz dessa noção de valoração, né? Com esse peso forte da valoração. Então, a gente pode compreender que para algumas pessoas a axiologia tem um peso muito forte. Né? Então, alguns vão ver, por exemplo, o peso da subjetividade. Então, ele vai naquele autor americano, Ralph Waldo Emerson, né? Que vai falar muito da questão da subjetividade. Então, ele vai falar assim, opa, tem pessoas para qual a subjetividade, a percepção de si é tão importante que todo o pensamento, quase, ou a vivência da pessoa é construída a partir dali. Então, começando a perceber esses elementos,
Lúcio viu que nem todo mundo que ele atendia no consultório tinha uma visão de mundo, nem como Marx, nem como Hobbes e nem como ele mesmo, né? E alguns tinham, e que não era nem Marx nem Hobbes que direcionava a visão de mundo deles, mas eles tinham uma percepção de mundo e aquilo era forte no modo dessa pessoa viver o mundo. Então, pouco a pouco, Lúcio foi percebendo que a filosofia ela não dava uma percepção absoluta do ser humano, nesse sentido, para a clínica filosófica, mas que a prática mostrava que algumas percepções filosóficas ajudavam com que Lúcio percebesse as possibilidades, né, do ser humano e naquilo que é determinante em seu modo interno de se estruturar e no modo de agir no mundo. Então, tendo essa percepção, ele começou a construir lá o que a gente vai compreender como a estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento, ele viu o que ele chamou de 30 tópicos, né, que são justamente as possibilidades, que é claro que combinados ali tem uma infinidade de possibilidades, né, mas são os 30 elementos básicos ali que vai nos ajudar a compreender aquilo que chega do outro e que de onde vem. Então, se uma pessoa vai dizer, a vida aí fora é muito difícil, né, o mundo é complicado, então a gente começa a notar que o que está, às vezes, direcionando o modo de ser dessa pessoa, de viver, é justamente uma perspectiva de mundo, uma noção de mundo. E outros vão ter uma percepção sobre si mesmo, né? Outros vão ter uma percepção de valoração, outros vão viver muito voltado para outras pessoas, então são os outros quase que vão ditar o modo de viver dessa pessoa. Alguns vão ter uma inclinação, por exemplo, para as coisas mais próximas dos sentidos, outros vão ficar muito mais nas ideias, nas abstrações, e as possibilidades são incontáveis, né? Por isso que nesse desdobramento, a noção de universal, de dizer que todo ser humano, por exemplo, tem que ter um projeto de vida, tem que ter um fim, isso começa a ser quebrado, né? A ideia de Aristóteles de dizer assim, todo ser humano, por natureza, tende ao saber. Isso, para Lúcio Pachter, pode, no método da filosofia clínica, foi um modo de reconhecer que algumas pessoas têm uma necessidade de conhecimento, né, aquilo que a gente chama de epistemologia. Então isso ajuda com que a pessoa compreenda o mundo. Então, para algumas pessoas, elas vão precisar estudar o mundo para entendê-la e para assim viver. Mas nem todo mundo tende, por natureza, ao saber. Né? Vai tender às outras coisas, vai tender a estar voltado ao outro, a cuidar do outro. Outros vão estar voltados para a sensibilidade, para os aspectos dos sentidos. Né? Aristóteles vai dizer, por exemplo, que os sentidos eles são um dos elementos que comprovam essa inclinação ao saber do ser humano, né? E que os olhos seriam o maior deles. Para algumas pessoas isso não tem sentido algum, né? Assim como e isso Lúcio foi percebendo ao longo de toda a filosofia, né? Então ele foi em Aristóteles, foi em Platão, foi em Hume, foi em Berkeley, foi em Locke, né? Aí começou a ver experiências, a dicotomia às vezes entre a questão do sensível indo para as abstrações, né? E eles afirmando lá uma relação entre o sensorial e as abstrações que não funciona para todas as pessoas. Então, os filósofos, ao longo da história, como pessoas que foram, vamos dizer assim, que foram profundamente em suas próprias almas, para tentar dar um veredito sobre o que é o mundo, sobre o que é realidade, sobre o que é o ser, eles acabaram fazendo com que só, às vezes, uma via fosse absolutizada. Né? Quando, na verdade, a gente vai vendo que a gama de possibilidades, de modos de ser das pessoas, elas são muito variadas. E a história da filosofia ajudou a mostrar isso. Então, em alguma medida, todo filósofo acaba estando certo, né? Porque eles partiram de si, das suas investigações e da sua própria história, do seu modo de ser, para desenvolver um pensamento. Né? Então é provável que Kant estava certo na noção dele, e Hegel também tivesse, às vezes criticando Kant, ou Nietzsche, né, que critica ferrenhamente Kant, né, ou critica Sócrates. Né? Só que Sócrates tinha um caminho, Nietzsche tinha outro, e isso é o que no consultório a gente vai vendo. Só que com muito mais variedades. Né? Então, por isso a filosofia clínica acabou mantendo um pressuposto, que aí a gente acaba, vamos dizer assim, universalizando em alguma medida, né, que é o da singularidade. Então, cada pessoa que vai chegar no consultório, ela vai ser única, com sua história, com seu modo de ser, com suas possibilidades, que nem mesmo, vamos dizer, uma pessoa voltada mais às abstrações, ela vai carregar os mesmos elementos de abstração que outra. Né? Então, aquilo que a gente compreende quando a gente vai analisar
aquilo que a gente chama de estrutura de pensamento, ela é uma forma, né? Mas o conteúdo é sempre preenchido pela pessoa. Então eu não posso, a partir de elementos que eu encontro em duas pessoas, vamos supor que eu encontre algumas pessoas elementos da axiologia, dos valores, né? Ainda que eu diga que duas pessoas chegam a um consultório e têm valores muito fortes, nem sempre, ou nem sempre não, jamais elas serão os mesmos conteúdos, porque cada uma tem uma história que construiu aquela noção, né? Cada um tem uma forma interna de estruturar aquilo para que aquele elemento tópico da estrutura de pensamento dela fosse determinante, fosse forte. E assim vale para outros tópicos, para os modos como eles se conversam, como eles lidam. E por isso, no consultório, cada pessoa que chega, a gente considera como única, né? A sua história, o seu modo de ser, a sua constituição interna, e inclusive a questão a ser trabalhada de fato e o caminho que a gente vai fazer para trabalhá-la, né? Então, por mais parecido que seja, vamos dizer assim, os caminhos, aquilo que a gente encontra em duas pessoas, por exemplo, os meios que a gente vai utilizar para trabalhar aquelas questões vão ser sempre irrepetíveis, né? Então, esse é o segundo ponto da análise da filosofia, né? Primeiro, a filosofia, ela alega para a filosofia clínica uma noção de uma representação de mundo, uma noção de que a loucura ela deve ser um conceito a ser questionado, uma noção, inclusive, de que nós vamos ao outro sempre com concepções internas já construídas, como no caso do Gadamer que ensina, né? E por outro lado, a gente começa a conceber que nem tudo está presente em todos, né? Então esses elementos universalizados pela filosofia, ela acaba constituindo partes da filosofia clínica, e que nem sempre a pessoa que chega no consultório, ela vai ser compreendida, ou vai ser entendida daquele modo, né? Então acho que é isso, né? Em resumo, né? Muito bem. Dá para começar o papo, então. Dá, Quem tiver perguntas, quem tiver sugestões, quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, por favor, coloquem aí que o Miguel responde, a gente tenta falar. Então, eu vou começar o papo, Miguel, com duas questões, então, né? Uma que essa questão de o Lúcio Pachter, ele ter sido médico psicanalista, levou ele, quando entrava nos hospitais, se perguntar onde estava a doença, né? Se a doença estava naquele que estava deitado na cama ou se a doença chegava com ele. Então, ali foi o primeiro questionamento, né, do tal conceito de doença. E a diferença, uma das diferenças fundamentais entre o Lúcio, vamos combinar assim, é um gênio, entendeu? Ele fez um negócio absurdamente fantástico. Ele até hoje, ele continua estudando e levando adiante as suas pesquisas. Um gênio vivo aí. Mas a grande diferença, entre outros gênios, assim, né, nessa perspectiva, por exemplo, na filosofia clínica, a gente não estuda o pensamento do Lúcio Pachter. A gente estuda a estrutura do pensar o outro através do método que ele montou. Claro que no método tem ali os pressupostos do Lúcio Pachter, com uma singularidade, okay. Mas a gente não estuda o pensamento do Lúcio Pachter. Ninguém pode perguntar, como perguntava às vezes, né, acho que até por brincadeira, o que Freud diria? Né? Até Freud explica. A gente não pode dizer assim, até Lúcio explica. Não, porque a filosofia clínica não é o pensamento de uma pessoa, né? Assim como também, e eu acho que são gênios e que são caminhos, o Piaget, né, um gênio da filosofia e da epistemologia genética, também fez as suas pesquisas em cima dos seus próprios filhos, mas se fala muito do que Piaget falaria, né? E nós não temos essa perspectiva na filosofia clínica, não aparece ali o pensamento conteúdo, né? Porque a filosofia clínica não trabalha com conteúdos propriamente ditos, nem do criador, do sistematizador, quanto dos pensamentos filosóficos. Não nos interessa pensar o que Marx pensaria nessa situação também, porque o que nos interessa é o método. Então, acho que essa é uma grande diferença metodológica, que ao mesmo tempo coloca, de uma certa forma, uma simplicidade e uma dificuldade, né? A simplicidade é que nós não temos que decorar conteúdos de normatividade ou de tipologização, mas ao mesmo tempo nós temos que nos colocar inteiramente como terapeuta em cada situação nova que aparece, com cada partilhante, a pessoa que partilha, né, a sua história com a gente. Exato. Um outro aspecto que eu acho interessante é que você falou o que perguntariam a Lúcio, né?
E tem uma fala dele que eu ouvi uma vez, em que ele dizia, às vezes eu ia para os programas de rádio pelo país, e o pessoal dizia assim, diante de tal situação, né? Que aí abriu uma polêmica, né? O que você diria? Ele, eu não sei. O pessoal, como você não sabe? Né, você estuda a alma humana. Ele falou, por isso mesmo. Né, teria que ver caso a caso, teria que ir a fundo, teria que ver o que naquele caso específico caberia. Né? Não tem fórmula, não tem método, não tem método, não tem método, não tem finalidade específica, não tem um pressuposto que diante de tal situação eu devo agir de tal modo. Né? Eu tenho um método que eu consigo investigar muito bem uma pessoa. Então a pessoa tem que vir ao consultório, tem que atendê-la, tem que ouvir durante um tempo, tem que ouvir sua história para daí a agir, né? dar um caminho para ajudar a pessoa a encontrar seu meio, a conseguir lidar com suas questões. Né? E isso acaba, às vezes, gerando inquietação. Né? Então, como é que o sujeito que passa a vida estudando o ser humano, ouvindo 200 mil pessoas aí o tempo todo, né? Ouvindo muita gente, construindo um método a partir da escuta das pessoas, lendo filósofos ao longo de 2000 anos aí da história, que marcaram o pensamento, quando alguém chega no consultório e diz não sei. Né? Então, talvez seja o mais socrático dos métodos terapêuticos, seja esse justamente. Né? Exatamente. É muito interessante saber que um dos maiores sábios da antiguidade da Grécia, da filosofia grega, é aquele que justamente dizia não sei, né? Só sei que nada sei. Como é que o não saber pode ser uma sabedoria, né? Porque mantém a investigação, mantém o ritmo e mantém as investigações em andamento. E é isso que nos interessa, né? O Thiago aqui, né, está perguntando submodos. Como foi em linhas gerais essa montagem, Miguel? Os submodos é um ponto... Pode falar, Fernando? Pode falar. A questão dos submodos é interessante, porque o Lúcio, ele montou a primeira estrutura de pensamento. E ele começou como tem essa questão da singularidade, ele se inquietou de tornar, diante de um método que poderia correr o risco de ser muito subjetivista demais, né? Relativista, vamos dizer assim. Então, o segundo passo que ele deu foi justamente enxergar que cada pessoa ela é contextualizada. Né? Então, para contextualizar, ele criou lá as categorias, lendo Aristóteles e lendo Kant. Né? Então, a partir dali, ele conseguiu ver que pessoas têm um mundo. Né? Então, essa estrutura de pensamento ela está dentro de um mundo que tem uma concepção de tempo, de lugar, de circunstância e tudo mais. Né? E ele mesmo diz que a parte dos submodos foi a parte mais tranquila que ele teve que fazer. Porque justamente, se você vê os submodos, como o próprio nome diz, eles são modos de ser, né, que estão submetidos à estrutura de pensamento. Então, se a gente olha com calma cada um dos tópicos, os submodos estão ali, de certo modo, já incluídos. Né? A gente tem 32 submodos, para quem não conhece a filosofia clínica, que combinados dão uma infinidade. Né? E esses submodos são justamente elementos que a gente usa em procedimentos clínicos. Né? E esses submodos, eles são uma derivação já da estrutura de pensamento. Né? Então, a gente vai vendo ali que todo submodo tem ali uns 3 ou 4 tópicos que teriam uma relação muito tranquila, né? Como meio de viabilização, como meio de volta. Então, os submodos, eles são uma derivação direta dos tópicos e, mesmo assim, tem os elementos da filosofia. Né? Por exemplo, se você for ver os elementos da filosofia da linguagem, da analítica da linguagem, os elementos do empirismo inglês, se você for ver elementos de outras abordagens filosóficas de modo geral, você vai ver que eles estão ali implícitos naqueles meios ali de ação. Né? Então, os submodos eles são uma derivação direta dos tópicos, né? E que é possível, até pelo reconhecimento dos filósofos que fundamentaram cada um daqueles tópicos, ver que há uns elementos de caminho ali. Né? Um exemplo muito simples. Né? Autores do empirismo inglês vão falar da diferença dos dados sensíveis e das ideias que vão entrando em complexidade. Né? E isso está lá no sensorial e no abstrato como tópico. E como submodo? Tá em direção às ideias complexas, em direção ao termo singular, em direção às sensações. Então, eles são basicamente uma derivação. Né? Eles têm uma relação direta. Né? Eles não existem à parte dos tópicos.
né, mas como meio de conversação e de ação. Então, assim, a partir do momento que a gente compreende como a pessoa está sendo, né, não como ela é, porque a gente não trabalha com conceitos rígidos, né, a gente vai encontrar, por consequência ali também, caminhos de viabilização daquilo que a pessoa é. Né, e esses aí são os submodos. Isso aí. O Vinícius disse que também, né, eu acho que ele está se referindo à questão socrática, né, do não saber, que mantém um estranhamento, né? Mantém aquela uma palavra que é muito interessante, que é o mistério, né? Nós não desvendamos a alma humana, não chegamos ao âmago do ser, nem sei se o que dá para dizer do eu, do ser, do self na filosofia clínica. A gente sabe o que se apresenta naquele momento, naquela circunstância, né, sobre o que é importante para a pessoa, como ela pode, quer trazer as coisas, né, a sua narrativa de vida para nós. Agora, se aquilo ali é o self, se aquilo é o âmago, se aquilo, né, descobrimos o mistério do ser do outro, isso fica para pesquisas aí acadêmicas, mas nós não nos importamos, digamos assim, com essa questão, não tentamos desvendar todos os mistérios, né, da alma humana. Isso, a gente não constrói metafísicas a partir daquilo que a gente vê, né? A gente trabalha com o elemento da fenomenologia, vamos dizer que aquilo que aparece, a gente trabalha com a linguagem, que é aquilo que a pessoa vai discorrendo, e isso por linguagem não só palavra, mas gestos, expressões artísticas e tudo mais. A gente trabalha os elementos da semiose, que é o modo como a pessoa lida para expressar o que tem. Né? Então a gente tem diversos modos de colher aquilo que vem até a gente. Né? Então a gente não conjectura, né? O que vem, se vem com pouca clareza, a gente esclarece no próprio método. Né? A gente vai encontrando no próprio método o caminho para conseguir compreender aquilo que nos é obscuro. Então a gente não pressupõe, por exemplo, inclusive o próprio inconsciente. A gente não trabalha com noção de inconsciente. Se a pessoa tem um inconsciente, não é isso que a gente está trabalhando na clínica. A gente trabalha com aquilo que aparece. Né? Trabalha com o conceito de psique, por isso que não é uma psicologia filosófica. A gente trabalha com a estrutura de pensamento, é um método estruturalista. E também é interessante, Miguel, eu acho, colocar um pouco o que você pode nos dizer a respeito das diferenças entre a filosofia clínica e a filosofia, né? Porque ao mesmo tempo que tem aí um diálogo, a Dionéia quer que fale um pouco das aproximações, né? Então, você fica com duas perguntas aí, Miguel, da Dionéia, para falar um pouco das aproximações, né? Então, a gente trabalha com aproximações, eu acho que a Dionéia quer dizer, não com certeza, não sei se é isso, Dionéia. E também com a questão de que há diferenças, né, entre aproximações do método da filosofia clínica com a filosofia, mas há diferença, vou só citar só uma, depois você pode escorrer outras, que é a que nós não somos um aconselhamento filosófico. Não usamos o conteúdo dos textos dos autores, como suas visões de mundo e suas teorias, como ferramenta terapêutica. A gente não fala de Aristóteles, não fala de Platão, de Foucault, em seus conteúdos. Né? Então tem uma diferença entre a filosofia clínica e o conteúdo filosófico. A Dionéia diz que é isso, que é para falar mais sobre as aproximações. Nós trabalhamos aí no máximo com aproximações, hipóteses, possibilidades. Com você, bacana. Tem uma noção muito interessante, vocês vão olhar, se vocês lerem o livro Propedêutica, o primeiro livro escrito por Lúcio sobre filosofia clínica, em que ele vai afirmar com bastante ênfase, com bastante cuidado, os limites do nosso conhecimento. Né? O filósofo clínico não é aquele que consegue discorrer sobre tudo que tem em relação ao ser humano, e até mesmo naquele ser humano que o procura em consultório, ele não vai saber tudo daquela pessoa. Né? Ele vai ter uma limitação, ele vai ter um alcance daquilo que houve, em que filosofia que a gente chama de interseção. Né? Interseção, ela é simbolizada como dois círculos que em algum ponto eles têm um entrelaçamento. É nesse ponto de entrelaçamento que é o contato que aparece entre o filósofo clínico e a pessoa. Aquilo que é dado conhecer ao filósofo é aquilo que aparece no consultório. Né? A gente, por exemplo, pede que a pessoa conte sua história de vida. A gente está ciente de que a pessoa não vai contar toda a sua história de vida, porque a sua história de vida levaria a vida inteira contando, inclusive o tempo que ela está no consultório. Né? Então é um mapa, né? É um resumo, é uma edição daquilo que a pessoa está vivenciando naquele momento, que vai tender a fazer uma lupa naquele momento da história dela e ao longo de toda a história. Então, os elementos estruturais da pessoa que estão determinantes naquele momento é o que vai aparecer no conteúdo da história
E aquele conteúdo da história é o que geralmente vai ser usado pelo filósofo para trabalhar as questões últimas da pessoa, né? E que não são questões metafísicas, são questões últimas no sentido do assunto último, o assunto a ser trabalhado no consultório, né? Porque a gente ali não está para resolver sobre a existência de Deus, sobre a finalidade última da alma humana, mas o que naquela pessoa há de questão a ser trabalhada e que a gente vai discorrer ao longo da sessão, né? Então a gente não trabalha com convicções absolutas, a gente não trabalha com afirmações acerca do que é, do que não é, mas a gente trabalha no âmbito das aproximações, como a Dioneia, que é filósofa clínica também, né, comentou aqui com a gente, né? Então, as aproximações são os meios, inclusive, que garante a humildade do filósofo clínico, de saber que ele não tem resposta para tudo, né? E que nem tudo ele vai conseguir resolver, mas dentro do método, obedecendo o método, e na maioria dos casos que vai aparecer no consultório, ele vai encontrar, seguindo bem o método e fazendo todo o procedimento, ajudar a pessoa, né? Então, as aproximações são justamente essa convicção de que não há uma certeza, né, absoluta. A gente vai trabalhar a partir dos dados que nos aparecem, né? E tem critérios para isso, é lógico, tem todo um método de fundamentação. E um outro aspecto que você levantou, que é justamente o do aconselhamento filosófico, né? Por que a filosofia clínica não poderia ser um aconselhamento filosófico, como há muitas abordagens? É porque a gente não tem filósofo para citar no consultório, né? A não ser em raros casos que alguém vai se interessar pela filosofia. E isso vai ser importante para o trabalho com ela. Na grande maioria dos casos, a gente não cita filósofos. Porque não é Kant que vai mostrar qual é o caminho que a pessoa vai seguir para viver uma ética, né? Não é Nietzsche que vai mostrar a pessoa como ser um super-homem, né? Não é Aristóteles que vai mostrar o que é a virtude como justa medida, né? Não é. Né? O que a gente vai pegar, o que a gente toma desses filósofos é justamente um elemento que nos possibilita conseguir enxergar aquela pessoa. Mas a partir daquela pessoa a gente vai encontrar os elementos que a constituem para trabalhar aquele universo que é a própria pessoa, trabalhar suas questões, seus caminhos, né? Então, não trabalhamos com uma noção de aconselhamento, porque a gente não está ali para fazer aconselhamento, né? O método nos permite fazer encaminhamentos clínicos, encaminhamentos de consultório, que a partir da própria pessoa, a partir da sua estrutura interna, a partir do seu modo de agir, que são ali os seus submodos, a partir do seu contexto, que é compreendido pelos exames categoriais, a gente vai ajudar a pessoa a justamente ver, né, qual é a justa medida dela, né? Qual é a ética interna dela, quais são os elementos que a norteiam, e a partir daí a gente viabiliza um caminho. Isso. O Vinícius está colocando aqui, né, o momento da clínica e a duração bergsoniana vista na prática, né? Bergson foi o diálogo que o Vinícius fez com a filosofia clínica. Eu não sei, Vinícius, qual é a duração bergsoniana vista na prática, né? Mas é interessante esse momento da clínica. Um aluno meu, já formado, está em orientação comigo também, filósofo clínico, que é o Paulo, que está aqui também na live. Ele também tem um trabalho, o TCC dele na formação da turma, né, foi sobre o tempo terapêutico, que é o que também que ele vai falar na live aqui, quando aparecer, acho que no próximo mês. O momento da clínica, o momento terapêutico da filosofia clínica, ele é algo completamente ímpar, né, muito diferente das outras formas terapêuticas, tanto no tempo, exatamente porque não tem aconselhamento, não tem atalhos cognitivos, não tem atalhos epistemológicos, não tem revelações feitas na hora, né? Então, por respeito à narrativa e à vida do outro, nós temos que nos colocar a uma distância como um antropólogo. Eu sempre digo que a antropologia ela é um bom paradigma para a gente entender os primeiros passos do terapeuta na filosofia clínica, né? É aquele cara que se coloca de fora daquela comunidade, daquela civilização, daquele grupo, e fica tentando lá compreender o que é valor, o que não é valor, o que é prática, quais os limites dessa sociedade que ele está analisando. Um trabalho altamente antropológico, né? de percepção, compreensão, sem quase nenhuma intervenção, né? Então, esse momento, esse momento terapêutico, essa interseção terapêutica, ela é muito legal, né? O Paulo está falando aqui, ó, live em outubro. Isso aí, Paulo. Falarei sobre o tema de tempo na relação terapêutica. Muito interessante. Esse é um assunto
eu sou terapeuta da filosofia clínica, mas eu fiz terapia há muito tempo, desde jovem com psicólogos, né? Então eu também percebo hoje como terapeuta, e também faço terapia da filosofia clínica como terapeuta, eu faço a minha própria terapia hoje, né? Continuo fazendo, e eu vejo a diferença que é metodológica do tempo terapêutico. Isso o momento da clínica é uma coisa muito interessante. Tanto para o partilhante, que às vezes está acostumado com outro ritmo de terapias, quanto para o próprio filósofo clínico, porque ali o tempo não é só o tempo do filósofo clínico, é o tempo do partilhante, é o tempo do filósofo clínico e o tempo do método. O método em si tem uma temporalidade diferente de outros métodos, né? Então, o momento da clínica, Vinícius, é muito interessante, é um assunto interessante na filosofia clínica. Bacana, o Paulo aí, né? Live em outubro. Vamos. E essa questão do tempo é muito interessante, né? Porque assim como tudo que a gente vai vendo na filosofia clínica, quando a gente fala em tempo subjetivo, né, a gente enxerga duas dimensões do tempo, né, que é o tempo objetivo, é aquela convencionada do relógio, o tempo das datas festivas, o tempo que a gente projeta para as férias, né? E tem o tempo subjetivo, que ele é único para cada pessoa, né? Então, para algumas pessoas isso vai ser lento, vai ser rápido, e a gente também concebe dentro da filosofia clínica outras possibilidades temporais, que é justamente qual o tempo que a pessoa está vivendo, né? Então, a pessoa pode estar falando ali no presente, mas intelectivamente, né, somente vai estar voltada para o passado, né? Então, algumas pessoas vão ver sua vida à luz de um tempo que já, vamos dizer assim, objetivamente passou, mas subjetivamente ainda está vivo e está sendo vivenciado. Outras pessoas vão estar vivendo um momento futuro, né? Onde lá no futuro a pessoa vai estar vivenciando projetos de vida ou vai estar vivendo projeções de angústias, né? E tudo mais, né? Então, essa singularidade de vivência temporal também acaba sendo concebida na filosofia clínica. E por isso uma afirmação absoluta do que é o tempo, do que é vivenciar o tempo, acaba caindo por terra quando a gente começa a considerar cada pessoa em sua singularidade, em sua subjetividade. Interessante também, Miguel, a relação que o Lúcio Pachter, eu acho que exatamente por não ser da filosofia, aí entra o Thomas Kuhn falando das revoluções científicas, que muitas das revoluções científicas são por pessoas que são fora da área, né? Porque não tem compromissos epistemológicos e morais e normativos com aquela área, né? E que foi o caso do Lúcio, que ele não era da filosofia e revolucionou a terapia da filosofia clínica. É interessante ver como o Lúcio também fez conversações com outras áreas, como a matemática, como a ciência, né? Então, até com a própria psiquiatria, né? Só que com a antipsiquiatria, né? Com os antipsiquiatras que são psiquiatras e que também têm um pensamento revolucionário dentro da psiquiatria, né? Como Thomas Szasz, como o David Cooper, né? Alguns caras da antipsiquiatria. Ele pegou lá alguns exemplos até do Gödel, que é um matemático, né, das relações simbólicas, da matemática simbólica. Quer dizer, o Lúcio também trouxe, por não ser filósofo, conversações com outras áreas para compor, né, a filosofia, a aproximação, o movimento terapêutico da filosofia clínica. Né? Podia falar um pouco sobre isso, Miguel? Isso é muito bacana, Fernando. Justamente. E assim, acho que uma aproximação, por exemplo, com Freud, né, que era médico e começou a dialogar, por exemplo, com a mitologia grega, né? Então temos um exemplo já antigo, centenário, que é o do Freud, e o Lúcio também, que vem da medicina, que havia passado, havia lido muita filosofia na juventude, mas que como ele não tinha, vamos dizer assim, um compromisso acadêmico com a filosofia, isso acabou deixando aberto para pensar uma prática de consultório sem as delimitações de um método de estudo da filosofia, de academia. Né? Então, até quando ele constrói, né, as suas nomenclaturas dos termos da filosofia clínica, quem é da academia olha com estranhamento. Ele falou, eu fiz de modo muito simples, é só para o pessoal entender o que quer dizer.
né? Então, quando a gente vai tratar das visões de mundo, das percepções de mundo, né, da noção singular do mundo, o que ele vai dizer? Como o mundo parece, né? Quando vai falar sobre as concepções que a pessoa tem acerca de si, acerca de quem ela é, de como ela está vivenciando as coisas, então, assim, o que acha de si mesmo, né? Então, ele foi usando termos muito simplórios para falar de coisas muito básicas, porque ele entrou em contato com esses filósofos e foi vendo que na prática de consultório, às vezes grandes construções teóricas acabavam não se sustentando, né? Então a prática acabou levando também para esse lado. Isso é bonito, mas na prática não funciona. Ele mesmo diz que às vezes ele mesmo conseguia ver teorias muito bonitas e ele via essas teorias caindo por terra quando via uma pessoa diferente daquela teoria, né? Então ele viu também uma outra possibilidade de se pensar a filosofia, não construindo concepções universais para que a partir disso se aplique a visão de mundo, mas construir concepções a partir da própria pessoa, né? Então, não é a pessoa que vai necessariamente à filosofia clínica, mas a filosofia que se adequa àquele modo de ser da pessoa, né? E essa talvez foi a grande revolução dele, a esse ponto aí, usando o Thomas Kuhn, né? A grande revolução dele foi justamente esse, né? Ele saiu dos elementos de normatividade de se pensar filosofia e de se pensar as próprias psicoterapias, né? E construiu um método que é filosofia e, ao mesmo tempo, uma prática de consultório, né? E que não é uma aplicação direta de noções filosóficas para a vida da pessoa, como seria um aconselhamento filosófico, mas é uma possibilidade de compreensão do outro, né, a partir de formas de possibilidades que são elencadas, né? Então há uma riqueza aí e que provavelmente ele não teria construído se ele talvez tivesse feito carreira na academia antes de construir a filosofia clínica. E aí é interessante que outro paradigma que eu falo bastante para os alunos da filosofia clínica é o investigador policial, né, o Sherlock Holmes, que dizia que ele sempre ia aos fatos na dúvida, porque se as pessoas começam primeiro com ideias, depois para os fatos, normalmente elas vão querer que os fatos se encaixem na ideia. Então tem que começar sempre por fatos, fazer a teoria e confirmar com os fatos, né? Que é exatamente o que você falou agora com o Partido Russo. Quando a ideia bonita estava na cabeça dele, ele ia para a prática e não se confirmava, ele revolucionava a prática. Revolucionava a teoria, porque a teoria ela tem que ver com a prática e não ao contrário, né? Então, nosso outro paradigma, além do antropólogo, seria investigador policial, ir aos fatos em qualquer dúvida, né? E aqui Sim. O Vinícius colocou sobre, na duração, que eu perguntei para ele o que seria momento clínico bergsoniano, ele colocou aqui, ó, na duração bergsoniana, os momentos se interpenetram. Acredito que ali na clínica, os momentos da vida do partilhante estão ali, todos confundindo, se tocando, se interpenetrando, sem aquela sucessão aristotélica do antes e depois, aquela noção de causalidade, né? Muito bom, Vinícius, obrigado pela explicação. Podemos desenvolver esse pensamento, Paulo. Olha, já está convidando o Paulo aqui a fazer uma live dupla aí, ó, entre os dois. Filosofia clínica em diálogo com Bergson e Heidegger sobre o tempo, né? Muito interessante. Bacana. E aí você vai ver muita filosofia clínica por aí, né? Que tem muito carregado dos pensamentos dos filósofos, né? E aí é filosofia clínica, mas ela pode estar enviesada por um pensamento heideggeriano, por um pensamento aristotélico. Eu, que estudo o estoicismo, né, vou lá, pego lá o epiteto e vou encarar todo mundo a partir, né? Então essa é a separação, né, fundamental entre a filosofia acadêmica e, né, a filosofia clínica, que as minhas teorias que eu estudo na academia são muito legais, bonitas. O Heidegger, eu e o Miguel falamos muito sobre Heidegger, ele me ensina muito, é bonito, legal, mas isso é outro assunto, né? Ele não adentra ao nosso momento terapêutico com o partilhante. Exatamente. A gente, quando vai para o consultório, um dos pressupostos ali é justamente esse, né? De suspender nossos juízos, né? Nossas preconcepções ali, para que a pessoa, quando chega no consultório, seja compreendida por ela mesma, né? A filosofia clínica ela tem um caráter bastante descritivo, né?
Tanto que nas etapas de formação, quando a pessoa está fazendo os seus estágios sob supervisão, ela tem que gravar tudo que a pessoa diz, né? Tem que descrever, às vezes, o que a pessoa fez de gesto, dependendo, se chorou, se sorriu, e depois ela tem que mostrar, né, a partir daqueles elementos que a gente aprende de estrutura de pensamento, de categorias e de submodos, ela tem que mostrar naquela transcrição que é gravado e transcrito, né, naqueles textos, onde é que ela encontra aquilo. Né? Porque a gente não pressupõe coisas ali. A gente consegue enxergar o que aparece. Né? O máximo que a gente faz ali é fazer com que apareça mais. Né? A gente tem meios de fazer a pessoa falar mais, da pessoa trazer elementos para o consultório como textos, como arte, como música, seja o que for, para que a gente compreenda a pessoa naquilo que ela traz para a gente. Então a gente não pressupõe nenhum elemento que esteja por trás daquilo. Né? Aquilo ali vai aparecer, ou no modo dela de viver, no modo dela de pensar, em algum gestual. Né? Então a gente percebe a pessoa porque quer colher dela aquelas informações. Né? Então a filosofia clínica tem esse elemento. É descritiva, é analítica da linguagem da pessoa, ela faz uma fenomenologia da pessoa, então é uma percepção do outro com o mínimo possível de intervenção, inclusive das nossas concepções filosóficas, religiosas e tudo mais. Né? Então quem chega no consultório, o filósofo clínico, ele aprende a se trabalhar a ponto de não colocar as coisas dele na pessoa. Né? Nem as resoluções, nem os problemas e nem as perspectivas. Né? É a pessoa quem traz, é a pessoa quem traduz o que está aparecendo naquele momento. Né? E o método justamente viabiliza isso, essa percepção melhor do outro. Né? E é claro, como a Dionéia apontou, por aproximação, a gente não trabalha com exatidão, a gente não tem essa pretensão. Né? A gente sabe que está trabalhando dentro de limites de tempo, limites de espaço, limites de expressão, e mesmo assim o trabalho tende a ser muito bonito, muito bacana. Eu que gosto bastante de metáforas, né? Eu digo que o trabalho da fenomenologia na filosofia clínica é como olhar para um céu estrelado de dentro da cidade, né? Onde tem muitas luzes interferindo. A gente olha para o céu no meio da noite, assim, na cidade, a gente vê 1 ou 2 estrelas no céu, mas se a gente continuar olhando, a gente vai começar a acostumar o olho e vai aparecer mais uma estrelinha ali, outra lá, né? E à medida que a gente vai conseguindo liberar as interferências, que são as nossas próprias interferências de juízos, a gente vai enxergando mais estrelas, não, a gente não vai enxergando além do céu. A gente vai vendo mais do mesmo, daquilo que nos aparece. Né? Então, a fenomenologia é exatamente esse treino, né, do olhar, digamos assim, da percepção do ouvido, né, do olhar entre aspas, de olhar aquilo que nos aparece. Quanto mais olharmos, mais aparece. Mas não quer dizer que tem algo por trás do céu. Vai aparecer mais com o costume, a gente já sabe que ali tem uma constelação, ali vai brilhar uma estrela, e a gente já vai começando a perceber o que o outro nos mostra, né? Então a fenomenologia tem muita essa, e aí quando a gente vê isso, a gente faz o quê? A gente descreve, ali tem uma constelação, ali tem uma estrela, ali tem um planeta. Então fenomenologia e descrição é a mesma coisa, né? Por isso que como a filosofia clínica tem a fenomenologia como um dos seus pressupostos, ela é uma terapia, digamos, pelo menos no início, fundamentalmente, descritiva, não interpretativa. Uhum. Aí mais 7 minutos. Se você falar as palavras finais, depois eu falo a agenda de setembro. Tá ótimo. Eu só vou apontar uma coisa aqui que me perguntaram hoje no Facebook, né? O que é a escuta qualificada, que eu coloquei lá, a escuta qualificada por si mesma, possui um potencial efeito terapêutico muito bom, e quando acompanhada de um bom método, os resultados podem ser excelentes. Aí me perguntaram o que seria uma escuta qualificada. Eu escrevi aqui em poucas palavras, eu falei, apta ou exercitada na prática de ouvir o diferente, o outro, sem julgamento, sem interferência da nossa maneira de pensar e resolver os problemas, sensível ao que o outro apresenta como importante, preparada para lidar com o que em uma conversa cotidiana geraria uma afronta, né? Atenta a detalhes que passariam despercebidos porque não tem a sensibilidade e o preparo para compreender as nuances da alma humana. Né? A gente não é um grande sábio, mas a gente se exercita justamente a ir ao mundo do outro e tentar ali acompanhar, né? E construir ali um caminho. Né? Muito bem. E é muito isso. Bem, Miguel. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz pela participação de todos. É sempre bom apresentarem dúvidas, perguntarem
coisas aí, a Dionéia falou acolhedora, né? E é isso, a escuta ela tem todos esses elementos. E é muito bacana poder debater, poder conversar sobre esses temas. E espero aí que vocês possam continuar nas próximas quintas-feiras acompanhando, né? Teremos a Deneb e a Paula falando nas 2 próximas semanas, né, sobre florais de bar, com a filosofia clínica, sobre o Hospital da Alma e o Tifon, né? Então acompanhem, vale a pena. E muito obrigado mesmo a todos. Pode falar, Fernando, agora. Eu que agradeço, Miguel, mais uma vez, um bom papo. No dia 17/9, na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Instagram, da Filosofia Clínica Hospital da Alma, em Antífon, com a Deneb Spiegel, né? Ela fez também trabalho de TCC dela sobre isso. Ela é formada em filosofia também, faz o estágio de terapeuta, está atendendo também, e vai falar no dia 17/9. Depois a gente vai divulgar aí o Instagram da Deneb Spiegel. Tá? No dia 24/9, na quinta-feira também, vai ter a vez da Paula Zabatiero com filosofia clínica dos florais de Bach. Né? Então, uma relação aí entre a filosofia clínica e a percepção da pessoa que se tem para fazer um floral é mais ou menos parecida com a percepção da pessoa que tem no método da filosofia clínica. Também dia 24/9, às 20 horas, com a Paula Zabatiero. Depois a gente passa também, né, o perfil do Instagram da Paula, para vocês poderem acompanhar essas lives. E em outubro vai ter o Paulo, e já estou vendo que vai ter o Paulo do Vinícius em algum momento aí, já estão armando alguma live juntos, né? Muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade para comentarem nos Instagrams pessoais de cada um, né, inbox, como quiserem. E também podem dar sugestões de temas. Né? Tem mais uma filósofa clínica formada que já se interessou em fazer uma live também, então nós vamos entrar em contato com ela, para ela fazer uma live com filosofia clínica e literatura. Né, com a literatura do Dom. Então, muito interessante. Também vai acontecer aí uma conversação, um diálogo entre filosofia clínica e literatura, filosofia clínica e artes. Tem muito tema aí que a gente pode explorar nas quintas-feiras. É isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Até semana que vem com os colegas apresentando o trabalho aí. Isso aí. Tchau. Abraço. Tchau, obrigado. Tchau.